Aí é até difícil, né? Mas essa desculpa, eu não consigo nem entender, Thiago, essa discussão. Com toda sinceridade, eu pergunto. Vocês foram na final do campeonato do ano passado, foram? Sim, estávamos lá. No estádio lá, na Ilha Pinheiro. O estádio cabia mais alguém? Não, estava totalmente lotado. Totalmente lotado. Então, onde é que essa discussão está baseada em quê? É uma Se ideia. no nosso estádio nós temos que trabalhar para caber os nossos torcedores. Nosso projeto futuro, quanto antes, a gente ampliar o estádio Ilha Pinheiro de 12 para 20 mil. Aí nós estamos voltando a 1914, fala em torcida, sendo que os nossos estádios não suportam nem as nossas torcidas ainda. Então, me desculpa, esse é um assunto, eu não sei quem está se criando, o porquê se criou isso, mas pela parte do Goiás, nós não conseguimos nem imaginar isso. Presidente, o modelo atual. A Serrinha hoje, capacidade para 12 mil pessoas. Antônio Ascioli, capacidade para 12 mil pessoas. Onésio Brasileiro Alvarenga, capacidade para 12 mil pessoas. Com a realidade atual de estádios próprios, esquece esse assunto de torcida mista aqui no futebol goiano? Não só para essa temporada, mas para outra. É um assunto praticamente indiscutível aqui no futebol de Goiás, com a realidade atual dos estádios, Edminho. Acabou, isso não volta mais atrás, véio. Isso não tem mais jeito de voltar atrás. Cada um conseguiu, ao longo do seu sacrifício, dentro da sua vida, construir sua casa, né? Uns têm a possibilidade de ter a minha casa, minha vida, tá certo? Outros têm uma condição de ter uma mansão lá no condomínio Alphaville, tá certo? A nossa ainda é uma casa ainda aconchegante, que não cabe ainda, talvez toda a nossa família, mas é a nossa casa, e é nela que nós vamos viver, é nela que nós vamos morar. Quer dizer que eu construo uma casa para dormir em outra casa? Sem sentido. 12h15 da tarde agora, 12h15, presidente do Goiás, presidente executivo, já havia falado isso aqui, o Paulo Rogério Pinheiro, e agora também o Edminho Pinheiro, Kleber. Opa. Essa visão do Edminho, ela é ainda, digamos que, mais extrema do que a do Jovair. E é um posicionamento extremamente, com argumento. Porque o Goiás, nesse momento, ele não está dando conta de atender a torcida dele. Tá ficando gente de fora, porque a capacidade é pequena. E aí você vai abrir para outra torcida? Você tem pergunta para o Edminho? Faça, Kleber Ferreira. Primeiro, um abraço ao Edminho. Tô com saudade do amigo Edminho. Depois que ele arrumou esse negócio de ser fazendeiro, ele some da gente, rapaz. E eu vou te contar, você não sabe, eu vou te contar. Pra te deixar. E acabando de atender vocês, estou pegando a estrada, tô louco para fazer igual o Gerlies. Aliás, tem o privilégio de ter, né, a sua estância aqui dentro da cidade. Aí eu tenho que andar 400 quilômetros. Já estou contando as particularidades dos meus amigos aqui. O Edminho cozinha como ninguém. O Edminho é o exímio cozinheiro. Mas ele economiza no sal, esses trem? Não economiza em nada. Tempero é forte. Aí ele dá show e faz um risoto maravilhoso. E aí faz aquele de salmão com banana, hein, Kleber? Aquele salmão. E olha, Kleber, você sabe que você vai ficar na história, né, Kleber? Sabe por quê, né? Por quê? Como todo jogador aposenta as chuteiras, o piloto aposenta as luvas, né, a sapatilha. Eu aposentei o meu tacho, entendeu? Tô numa preguiça agora e parei de cozinhar. Eu quero um chefe de cozinha cozinhando pra mim. Tá vendo? Cansei de ser chefe, Kleber. Eu comi a comida feita pelo Edminho. Edminho, verdade. Os grandes jogos do Goiás, eu falo grandes jogos do Campeonato Brasileiro, contra essas grandes marcas mais divulgadas do futebol brasileiro, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, etc., a tendência é que sejam mandados no estádio da Serrinha mesmo, porque o Goiás já jogou no Serra Dourada esse ano. Por isso eu estou te fazendo esta pergunta. Não é tendência, né? Primeiro nós jogamos no Serra Dourada, como jogamos lá em Porá, como jogamos lá em Morrinhos, em Umas, né? Devido ao mando de campo ser de outro clube, do Goiânia, fomos jogar no Serra Dourada, como poderia ter sido o Estádio Olímpico. Então não é tendência.
Atenção, grave. 1, 2, 3, som, gravando. O Goiás mandará todos os seus jogos aonde for possível, né? Aonde o regulamento da competição não disser ao contrário, não nos impeça de praticar o jogo dentro de nossa casa, né? Não é tendência. O Goiás fará daqui para frente, 2023, 24, 25, 26, 27, 28. É até bom, vamos botar isso na mudança do estatuto agora. Foi até bom, só anotei aqui agora. Mudança do estatuto. É proibido jogar fora do estádio Ailê Pinheiro nos jogos que o Goiás seja mandante, desde que não seja aprovado pela coordenação da competição. 12h19 da tarde agora. Matheus Carvalho tem uma pergunta também. Debate das Feras, oferecimento Rainha da Borracha, o parceiro de sua empresa. 3231-9000. Só Ótica, a maior e maior ótica do Centro-Oeste brasileiro. Qualidade, bom atendimento e preço baixo. Só Ótica, Avenida D, Setor Marista. Come Quieto Sanduicheria, uma verdadeira delícia. Peça agora, 3255-4040. Estrela Galícia, cerveja incomparável. E Goiarte, entre as melhores e maiores indústrias de artefatos e cimento do Brasil, pronta para atender e surpreender você. A Goiarte é a solução. 3545-3400, 3545-3400. Matheus Carvalho, 12h19 da tarde. Matheus. Sim, essa situação de torcida, ela foi levantada primeiramente pela federação, né? Uma possibilidade de conversar com os clubes, não sei se chegou a conversar ou não, mas assim, eu respeito muito a sua palavra, tudo aquilo que você falou, mas eu vejo que a questão de família do Goiás é grande, família do Goiás é gigante. Será que em alguns momentos não poderia abrir um pouco mais essa casa para o torcedor? Agora, eu acredito que você vai falar que não tem como, não vai para o Serra Dourada em nenhuma hipótese como você acabou de falar. Mas eu falo do tamanho da torcida do Goiás. Este é o primeiro ponto. O segundo tem alguma previsão para a ampliação da Serrinha? Eu sei que a Serrinha é um local muito aconchegante, regionalmente, né? É um local de bom acesso, mas eu vou bater de novo nessa tecla. A família esmeraldina, ela é muito grande. Muito. E as condições que o Goiás tem dentro da sua casa atualmente são essas. E estamos em construção desse nosso sonho, do nosso projeto. E é fortalecendo, e talvez seja por isso, com essa cultura, que nós temos, nesse próprio campeonato goiano, o público presente no estádio Ailê Pinheiro é praticamente junto aos outros dois da capital e não bate o do Goiás. Então, e existe uma coisa, você sabe onde o Goiás vai disputar o próximo jogo, né, o Matheus, da Copa do Brasil? Sim. Você teve a curiosidade de observar como é o estádio lá? Não, eu sei que é bem acanhado, né? Estádios de Oliveira é terrível. Tá doido. Não, 4 não mil acanhado, pessoas. É só para vocês terem uma ideia, né? A gente fala, o Goiás é obrigado a passar, só para você ter ideia. Agora vamos ter que treinar num campo onde as dimensões lá são 3 metros a menos do que tem as dimensões oficiais do Campeonato Brasileiro da Série A, ou seja, na largura, e 5 metros no comprimento, sem contar que o alambrado ele está a menos de 1,5 metro de uma mureta de concreto, né? Sem contar que iluminação, mas a Copa do Brasil, a única exigência que tem é que nas fases vão sendo pela capacidade. Discutimos com o presidente André Pita, uma Copa milionária como essa, né? E o futebol brasileiro está precisando, pelo menos, ter uma padronização daquilo que é o principal. Você já viu algum US Open ser em qualquer quadra de tênis que não seja o melhor piso possível, seja ele saibro, seja ele de Lisondres, seja ele em Wimbledon, como é na grama? Não tem. Então, o que a gente precisa, né? Eu vou sair hoje, o Matheus, eu vou deixar de jogar na minha casa, onde tem o melhor gramado natural do Brasil, tá certo?
para ir jogar em um outro lugar onde que simplesmente acabou. E eu vou sair da minha casa, onde tudo é meu, e para ir para outro lugar, para onde eu vou ter que pagar para jogar. Gente, vocês têm que parar com essa coisa. Parece que ou a gente é muito pouco inteligente, vamos dizer isso, para querer não jogar na nossa casa, ou é um assunto que realmente eu fico sem entender. Né? Eu fico sem entender. Será que as pessoas não conseguem analisar o mundo que nós estamos vivendo? Né? Então, é assim que nós vamos estar. E é cultura. Você não está vendo que o presidente do Conselho do Atlético falou? Lá eles estão criando uma cultura, e é bacana, bonito, e dar saco de lixo para a torcida fazer com que... Até hoje nós espantamos na Copa do Mundo agora, né? Agora, de 2023... 22, né, se não me engano, 22, aonde lá nos Emirados, lá, os japoneses de novo fazem o mesmo papel que eles fazem toda a vida, que é catar a sujeira deles, que eles fazem, tá certo? Então, esquece esse assunto, vamos falar em outro, vamos construir outra pauta. Essa é uma pauta retrógrada, essa é uma pauta atrasada. Isso é uma pauta que só faz diminuir o futebol. A pauta tem que ser: vamos melhorar todos os nossos gramados e botar todos aqui numa mesma condição. Né? Seja ele lá de Catalão, melhorou, né? Daqui a pouco o de Iporá. É isso que a gente tem que passar a discutir no Brasil e principalmente aqui em Goiás. Não é esse assunto, né, de... Edmin, rapidinho, o senhor concorda com o regulamento da Copa do Brasil? Porque o Goiás vai jogar fora de casa e agora não tem nenhum critério de empate. Não tem vantagem mais. Esse negócio de concordar ou não é o regulamento. Claro que quem tem na sua cabeça que tem uma condição de ranking e tal, você sempre vai querer saber. Mas essa foi o regulamento que a CBF determinou. A única coisa que eu não concordo, o Matheus, é com a condição dos estádios que se praticam dentro da Copa do Brasil. Aí sim, eu acho que é uma coisa que a CBF precisa repensar e muito. Sabemos que é uma competição, queira ou não queira, é uma competição política, é uma competição onde ela abrange todas as suas federações, né? O problema é que hoje ela se tornou a principal competição financeira do Brasil. O campeão brasileiro da Série A, como premiação pela colocação, é 35 milhões, 36, algo assim, tá certo? Só o último jogo, se você for campeão, você pega 70. Se você for vice, se não me engano é 20 ou 30, acho que é 20, tá certo? Só o último. Estou falando do último. Fora essas fases. A primeira fase, o Goiás só para ir lá, em Arapiraca, foi 1.400.000. Ganhando ou perdendo. Só para participar, jogar. Agora, já pegou os 700. Passando, 2 e pouco, tá certo? Então, se tornou uma competição extremamente importante no orçamento dos clubes brasileiros, tá certo? Agora, o que não pode, e aí precisa ser revisto, é pelo menos, como é que pode? Eu jogo no Campeonato Brasileiro, no Goiano, vamos lá, o Goiano é o mesmo do brasileiro, tá certo? Numas dimensões de um gramado. E agora eu tenho que treinar uma equipe que está acostumada a jogar com 3, não é brinquedo, 3 metros de lateral e 5 Tem algum jogador? O Tim tá aí? Ou quem tá? O Marcelo? Quem tá aí hoje? Kleber ou Geliezer? Tem jogador aqui, só eu. Meu Deus, então. Só eu, viu, Edilson? Então, esse assunto aí ficou de. Mas para quem. Tô brincando, né? Para quem é o jogador, isso é a mesma coisa de jogar num campo. Eu toda a vida vou um bom meia esquerda, um craquezinho. No só site eu deitava enrolado. Toda a vida fui meio gordinho. Botava eu no Campo Grande, meu Jesus Cristo. Um dia eu fui jogar no Serra Dourada,
Puta, que dificuldade, parece que era um outro mundo que eu tava. É muito diferente do que quando eu entrava no Campo Society, eu sabia a descaída da mesa. Então esse que é o problema, sabe, Matheus? 12h28 da tarde agora. Gernézaro Paulo, faça sua pergunta também para o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, ao vivo, exclusivo aqui na Band News Goiânia, Edminho Pinheiro, em nome das maiores marcas brasileiras, Gold Sat, monitoramento completo a partir de R$190 mensais. Ligue agora, 0800 600 1121. Drogaria Atlântica, preço bom em medicamentos e perfumaria. Center Pisos, mês do consumidor, Center Pisos, aproveite. E Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, lá tem. Oi, mais estudioso, 12h28 da tarde. Fala, fera. Cadê o mais estudioso? Não tá saindo aqui o microfone dele, não. Agora tá ok? Fala, mais estudioso. Agora sim. Não tá saindo ainda. 12h29 da tarde. Edminho, uma última colocação minha aqui, então. Eu não me lembro, nos últimos anos, últimos 10, 12 anos, o Goiás começando tão bem uma temporada como começou agora em 2023, né? Os números mostram isso, as atuações mostram isso, né? O planejamento está praticamente pronto e vocês têm insistido ainda na questão, né, de mais contratações, principalmente para a Sul-Americana e também para o Campeonato Brasileiro. Ou seja, a diretoria ela não está convencida com o que está sendo apresentado. Vocês querem mais, vocês precisam de mais para a sequência dessa temporada. E mesmo assim, Edmir, a gente escuta alguns bochichos, algumas reclamações, algumas críticas, até sem embasamento. Edmir, parte da imprensa goiana está querendo o quê do Goiás? Que o Goiás jogue igual a seleção de 82, a seleção do Tele Santana? Você entende algumas críticas, Edmir Pinheiro? Tudo normal em Goiânia, não muda nada não. 2021 foi do mesmo jeito, 2022, 2023 seria diferente, porque são aqueles que não gostam do futebol goiano, né? Daqueles que têm o prazer em colocar sempre em dúvida. Aí você vai questionando, aí chega no final, deu tudo certo. Mas poderia ter sido muito melhor, em vez de ficar em 13º, poderia ser sul-americano. Será que dia que vai ser campeão brasileiro? Você quer que eu faça o quê, né? Fala quem abre o microfone, fala o que quer, e a gente tem que escutar. Mas isso entra no ouvido e sai no outro. O importante para nós, Thiago, é o planejamento que fizemos até agora, foi exatamente 100% bem feito, que é o condicionamento do elenco do Goiás, preparando para a maratona que já começou agora a estreitar muito a partir de agora. Tá aí, ó. Jogamos quarta em Brasília, amanhã em Brasília, sábado em Goiânia, viaja na segunda para Marabá, volta para Goiânia, e daí para frente, daqui a pouco vai, não sei aonde, na América do Sul, e essa vai ser a vida. E para isso é que se contratou 2, 3 para cada posição, e vamos ainda buscar nomes que encaixem, né? Por exemplo, nós tínhamos um 10, na verdade, né? Um 10, porque o único 10 do Goiás, 10 deles era o Marquinhos Gabriel. Fizemos a negociação, o Criciúma fez o Pix ontem, Marquinhos Gabriel embarcou hoje. Pix vem, Marquinhos vai. Então chegou ontem na conta do Goiás 400 mil, e aqui não tem nenhuma cláusula de confidencialidade, até porque os números do Goiás são todos transparentes, seja Michael vendido por 7,5 milhões de euros. Aqui, se o outro clube não pode falar, é o problema deles. Nós entrou na conta do Goiás ontem 400 mil reais, o cara, eu vi agora o Instagram, Marquinhos Gabriel já está no Heriberto Rios. Então, vamos ter que trazer outro 10. Vamos ter que trazer mais um atacante de beirada, né? Principalmente pelo lado direito, até porque o Palácios está fazendo aquela função, mas não é a função do Palácio, né? Para que vocês que não sabem, o Palácios, a função dele de origem é a box to box, né? É o segundo médio volante. Como é que vai fazer? Tem o Zé Ricardo, que eu acho que vai ser complicado.
a briga dele com o Dieguinho, né? Então tem tantos jogadores para a posição, né? Que vai ter que possivelmente um zagueiro, talvez pelo lado esquerdo, se encontrar, né? Então, alguns jogadores pontuais e que sejam jogadores efetivamente que chegam para conseguir brigar com este time, por exemplo, o time que vai jogar amanhã, né? Essa história de time alternativo, time reserva, sei lá como é que queiram falar aí, nós internamente não trabalhamos com isso. O time de amanhã é o time do Goiás, né? Se ganhar ou perder, é o Goiás que não foi um time alternativo. É assim que o Guto trabalha. O time que jogou domingo, que deve ser o mesmo que vai jogar amanhã, é o mesmo Goiás. O que vai jogar no sábado é o mesmo Goiás, com jogadores diferentes. Então é assim que está sendo trabalhado. Pois é, 12h34 da tarde. Presidente Edmil Pinheiro, obrigado pela entrevista, obrigado pelo carinho de sempre aqui com a principal, a maior emissora do Centro-Oeste brasileiro. Parabéns pelo trabalho gigante até agora. A gente reconhece sempre que o Goiás está no caminho certo, o torcedor do Goiás também está reconhecendo isso, né? Prova é a grande média de público do Goiás nessa temporada, mais de 7 mil pessoas por partida, Campeonato Goiano, Copa Verde, mesmo assim um torcedor presente, né? Confiando demais nesse trabalho de vocês, do Arley, do Paulo Rogério Pinheiro, seu trabalho também, enfim, até agora tudo dando certo para o Goiás dentro daquilo, né, que foi planejado para vocês. Grande abraço, Edminho, boa viagem para a Fazenda e até a próxima, presidente. Então, Thiago, você ouviu você acabando de falar. Se a média de público nosso fosse 7 mil, nós temos muito espaço ainda para ser ocupado dentro do nosso estádio. Porque lotar só em decisão também, né? Então, por mais que nós tenhamos uma grande torcida, tudo, nós precisamos, o quanto antes, passar a lotar. Eu estava até vendo no último domingo, a média de público do Grêmio, nesse estadual, ela aumentou consideravelmente. Claro, sabemos que talvez a campanha, animado com a vinda do Luiz Soares, que começou muito bem, né? Então a gente tem muito ainda a crescer, sabe, Matheus? Tem muito espaço que está vago ainda em todos os nossos jogos, né? Precisamos estar, não só irmos na boa, precisamos estar lotando o estádio Hélio Pinheiro. Perfeito. E o Jaliesa não voltou? Pois é, você tem pergunta aí, mais estudioso? Já tá ok? O mais estudioso? Tá me ouvindo, mais estudioso? Não, tô te ouvindo. Pergunte também. Beleza. Então agora deu certo, né? Agora foi. Boa tarde, Edminho. Obrigado por atender, né, a nossa chamada, né, o nosso convite. A gente falou de muito assunto, Edminho. Eu gostaria de falar de você sobre um assunto de um clube que para mim é espelho aqui para os times goianos, ou pelo menos deveria ser espelho para os times goianos, que é o Independente Del Valle, né? Uma equipe que tem uma base muito forte, hoje é o time equatoriano que mais põe jogadores na seleção do Equador, uma equipe que não é tradicional, não tem grande torcida, e se a gente pegar aí de 8 anos para cá, 7 anos para cá, uma equipe 2 vezes campeã da Copa Sul-Americana, finalista da Copa Libertadores da América e agora ainda ganhou a Recopa em cima do Flamengo. Em termos de modelos, né, vamos dizer assim, de gestão de clubes de futebol, não só sobre o Independente, Edminho, mas vocês do Goiás, você busca esses modelos? Lógico, assim, eu sei que você é um administrador que entende muito desse tema, mas o Goiás, ele trabalha com esse tipo de vamos dizer, de experiência, talvez até de troca de informações com equipes, assim. Você conhece esse modelo? Como é que você vê o Goiás crescendo? Porque eu penso muito assim, como é que o time vai crescer? Qual vai ser o caminho que ele pode utilizar para crescer? Eu queria que você falasse um pouco disso, fugindo um pouco aí do factual. Show de bola, né? Bom das suas perguntas, porque isso sim, né? Vamos além do que a gente precisa para o nosso futebol. Aliás, o que eu mais faço hoje, te confesso que é isso. Existe uma coisa no mundo nosso, né, no mundo empresarial, que é o benchmark, né? Quer dizer, eu já visitei, todo ano eu visitava, hoje aposentei, tem 2 anos que isso é os meus filhos, mas era visitar o tempo inteiro a Alemanha, Itália,
Estados Unidos, NDA, concessionárias de tudo quanto é marca, modelos de atendimento, ou seja, você sempre buscando o padrão de excelência. Eu fiz um curso em 1990 na Walt Disney World, dentro da Apple Center, ali abaixo ali, que era o encantamento do cliente. Como encantar, não é como satisfazer o cliente, é como encantar o cliente, tá certo? Então, hoje, até pela condição do ofício de presidente do Conselho, e estudando a reforma do Estatuto, e não há como a sobrevivência de nenhum clube brasileiro em não se transformar como uma SAF, mas não talvez essas SAFs que têm vindo, né? Hoje mesmo passei quase boa parte da manhã estudando a ideia do Flamengo de fazer a SAF própria. Né? Aquilo que eu tenho discutido muito com os conselheiros do Goiás, com os sócios do Goiás. Eu imagino os sócios do Goiás participando dessa nova modelo de pelo menos a oportunidade para aqueles que têm essa possibilidade de participar de um projeto desse, tá certo? Aqueles que não têm, eles terão as suas ações da maneira como tem qualquer empresa, né? Então, o que a gente hoje, por exemplo, do dia a dia, troco muito, né? Um cara que eu adoro, até porque a gente brinca, até no grupo nosso do Futebol Forte, nosso decano, né? O Petralha, né? O Petralha está trabalhando muito, ainda não encontrou o modelo ideal para a SAF do Atlético Paranaense, mas ele sabe que por mais que ele cresceu, por mais que ele fez, não vai ter solução. Tenho estudado muito essa SAF do Cruzeiro, sabe, o Juliese? Eu vi o Ronaldo essa semana, ontem mesmo, tá? Não entendi bem como é que foi essa SAF. Eu vi até agora que ele fez o adebêntures. Na verdade, ele pegou um empréstimo com a opção de virar em percentual em 20%. Foi lá no Pedrinho do BH, pegou um empréstimo de 100 milhões, com certeza dará 20% das ações da SAF para o Pedrinho sem direito à gestão. Né? Não sei como é que o Pedrinho, mas ali sabe o que faz, tem muito dinheiro para isso. Mas não vi até agora, e o Ronaldo está sempre falando. Eu não prometi contratação, este dinheiro não vai ser por contratação. E quem foi a contratação até agora do Cruzeiro? Né? Eu não vi até agora cadê o dinheiro da SAF do Cruzeiro que entrou. Né? Eu estou vendo aí os investimentos que o Grupo City fez no Bahia. Né? Estou vendo o próprio... Então, a gente está estudando tudo, sabe, Juliette? Então, o que mais eu faço é mirar nesses exemplos que tem no mundo todo, né? No futebol inglês, né? Então, por quê? Porque isso vai ser um diferencial daí para frente. O Goiás tem uma possibilidade muito grande de fazer uma exploração imobiliária, porém, sabemos que tem que ser muito bem pensado e encontrado um caminho, porque ali não pode ser alienado, ou seja, não pode ser vendido, né? Porque foi uma área doada, o CT é uma área tombada, né? Então, a gente tem que pensar tanto, né? E é o que a gente tem feito 24 horas num modelo de futuro, né? E nesse meio do turbilhão, você tem que pensar em montar um elenco e disputar o Campeonato Brasileiro, que será o mais difícil de todos. E, como diz o Thiago, ter que ouvir os absurdos que a gente ouve o dia inteiro de pessoas que não têm a menor noção, com toda a minha desculpa, mas é sem sentido que a gente ouve aí algumas pessoas que pegam o microfone e abrem e, como diz o meu compadre, aciona a boca sem ligar o cérebro.
Muito bem, 12h43 da tarde. Obrigado então, presidente Edmil Pinheiro, ao vivo com a gente aqui no microfone Band News, dentro deste debate das feiras. 12h43 da tarde, hora certinha do Brasil, 2h43 em Goiás.